Glórias a Deus, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar. Antes de eu estar falando sobre a ministração dessa noite, o tema dessa noite, só gostaria de ler um versículo, 4 versículos com vocês, baseado em Lucas 21, que não tem nada a ver com a mensagem, tá? Lucas 21, capítulo 10, versículo 10, desculpe. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Obrigado, pastor. Mas antes de todas essas coisas, vos hão de prender e perseguir, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Mas não se perderá, 18 e 19, não se perderá o único cabelo de vossa cabeça. Pela vossa perseverança ganharei as vossas almas. E o versículo 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Qualquer semelhança, meus queridos, com o que o Brasil está vivendo hoje, não é mera coincidência, é o final dos tempos. Existe um mosquito aterrorizando a nação brasileira, chamada Aedes, e ele transmite 3 tipos de doença. E os governantes estão pedindo para as mulheres não ficarem grávidas, estão pedindo para que elas deem um tempo. Eles estão descobrindo que ele pode se transmitir através do sexo, do beijo até. Então, o final dos tempos. E hoje nós falamos de manhã e eu peço para a igreja que você, além de fazer a sua parte física, o que é a sua parte? Terrestre, terrena, humana, limpar a sua casa, não deixar pneus, vidros, copos de água fora, lá no quintal, para que acumule água e o mosquito possa se reproduzir. Porque nós, como igreja, temos que dar exemplo na nossa rua, meus queridos. Imagine que vergonhoso um vizinho seu denunciar que você tem sujeira no seu quintal e você está acumulando água lá no seu quintal e pode reproduzir o mosquito. Nós temos que ser exemplo. Então eu peço para você, ok? Que você limpe a sua casa, que você tire todos os focos que possam, que o mosquito possa se reproduzir, em nome de Jesus. Amém? E também nós oramos por todas as mulheres grávidas, ok? Que já estão grávidas e que irão ficar grávidas. Porque nós, como homens e mulheres de Deus, jamais vamos pedir para que você deixe de engravidar. Até porque isso é vontade de um Deus soberano. Mas nós estamos dentro de uma cobertura espiritual e dentro do nosso arraial não acontecerá nenhum mal. Amém? Nós queremos, se coloque em pé por mais um instante, nós queremos orar pela nação brasileira, pela nossa cidade, e orando também por todas as pessoas que estão, por todas as mulheres que estão grávidas e que irão ficar grávidas nesse ano, em nome de Jesus. Amém? E além de todas as grávidas, é claro, todos os homens, mulheres, para que realmente nós tenhamos paz na nossa cidade, na nossa nação, e que esse mosquito realmente seja erradicado para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? A nação brasileira está passando por uma série de fatores, mas a presença do Senhor é real. Nós comemorávamos, não sei o que comemorar, né? Mas se falava muito em Halloween, ok? Já não existe mais Halloween no Brasil. Amém? Dia 31 de outubro é dia da Reforma Protestante. Amém? Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. É uma vitória do povo cristão, uma vitória do povo que serve a esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Pai, nós queremos te louvar e te adorar, ó Pai. Eu quero te pedir em nome de Jesus pela nossa nação. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, as correntes, ó Pai, que Satanás
colocou, ó Pai, no povo, Senhor, que está cego, que não consegue enxergar, ó Pai, dias de carnaval onde festejam, pulam, Senhor, fazem coisas terríveis, não se lembram de um Deus que tudo pode, de um Deus, ó Pai, que é o dono das nossas vidas, que nós somos templo do Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, cobre, Senhor, cada membro desta igreja, Senhor, cada povo que tem o Senhor como único e suficiente Salvador das suas vidas, cobre com o sangue do Cordeiro, ó Pai, as nossas casas, as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, e que esse mal, Senhor, desse mosquito, em nome de Jesus, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, que possamos fazer a nossa parte, ó Pai, porque eu sei que o Senhor sempre faz a sua. Nós te louvamos, ó Pai, e nós te adoramos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em pé, quero ler o texto que será de meditação. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 22, verso 47 e 48. Everson, cadê você? Volte. Preciso de um anestesista. Everson. Amém? Nós estamos lá, os jovens estão lá no nosso acampamento, glória a Deus, 260 jovens, e nós temos uma equipe do Ministério O Caminho que está lá na cidade de Tibagi. Desde sexta-feira, dia 5, quando começou o carnaval, nós estamos lá falando do amor do Senhor. Mais de 200 pessoas já aceitaram a Jesus. Amém? Nós já fizemos as fichas, eles confessaram o nome do Senhor Jesus lá no meio do carnaval. O pau torando de um lado e o Espírito Santo agindo do outro lado. As mulheres fazendo maquiagem, daqui a pouco começa a cair lágrimas nos olhos das mulheres e daqui elas têm que retocar de novo a maquiagem, e é um poder só dentro da nossa barraca. Ontem eu tive uma experiência tremenda. Chegou uma das mulheres, eu estava assim em frente à barraca, num morrinho que tem lá de grama, atrás do palco, e eu estava intercedendo e falando: Deus, me dá uma estratégia de como que eu posso fazer com que as pessoas cheguem até a barraca. Daqui a pouco essa mulher chegou para mim e falou assim: pastor, arrancou a máscara de carnaval e falou assim: eu não pertenço a esse mundo, pastor, eu sou de Jesus. E começou a chorar. E eu perguntei o que havia acontecido com ela. Ela disse que se separou do seu esposo e se desviou, e enfim. Então eu levei ela lá na barraca, nós oramos, eu e mais uma irmã, que faz parte do ministério, e ela voltou para Jesus Cristo. E ela arrancou toda aquela máscara, amassou, jogou fora, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu te peço, principalmente as mulheres, nós precisamos de mulheres nesse ministério. Sabe por quê? Nós estávamos somente com 3 mulheres fazendo maquiagem lá. Elas fizeram, eu acho que mais de 100, 150 maquiagens. É claro que é só retoque, mas toma tempo. Os homens só distribuem águas. E só tem um homem fazendo pintura no rosto das crianças, que foi uma outra estratégia que Deus nos deu. Porque quando a criança chega na barraca para fazer a pintura no rosto, ela leva a família inteira para dentro da barraca. Vai o pai, vai a mãe, vai a tia, vai uma galera. Então, quem puder estar somando junto com a gente, que tenha esse dom, ou queira, a gente dá treinamento, não tem problema nenhum. Eu pego alguém que saiba, a gente monta um grupo e dá treinamento. Quem sabe fazer aqueles bichinhos de bexiga, enfim, tá certo? A gente quer utilizar. Hoje à tarde a gente não foi na matinê, porque não tinha pessoas para fazer maquiagem em crianças, não tinha pessoas suficientes. Então, se nós tivermos um grupo maior aí de soldados, com certeza esse número pode dobrar ou triplicar. Amém? E nós estamos profetizando que se acabará o carnaval em Tibagi. Amém? Telêmaco já não tem algumas cidades que já não tem, e nós cremos no mover do Espírito Santo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 22, 47 e 48. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar.
E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Você pode se assentar. Espírito Santo, eu coloco a minha vida diante do Senhor, ó Pai. E eu quero me esvaziar totalmente, porque o Senhor é o dono de tudo e o dono da festa. Usa a minha vida, Senhor, para falar aquilo que Tu tens para a minha vida e para o Teu povo. Nós Te louvamos, ó Pai, e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu gostaria de deixar um título para essa mensagem: Quebrando a maldição de Judas. Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Segundo o Evangelho, Judas foi o traidor que vendeu Jesus aos soldados romanos por 30 moedas de prata. Segundo o Novo Testamento, Judas foi o único dos apóstolos que não nasceu na Galileia. Filho de Simão, nasceu em Queriote, na região da Judéia. Foi um dos primeiros a juntar-se a Cristo e, por ser o mais instruído, tornou-se o tesoureiro dos apóstolos. Foi designado para cuidar do dinheiro comum. Judas era um homem inteligente, culto, um homem cheio de habilidades administrativas, um homem proativo, um homem de inteira confiança de Jesus, pois cuidava do dinheiro, andava com Jesus, vivia com Jesus, mas nunca conheceu a Jesus. Andava com Jesus, estava na mesa com Jesus, conversava com Jesus, mas nunca conheceu Jesus Cristo. Um homem inteligente, um homem que tinha habilidades administrativas, um homem que sabia lidar com o dinheiro, que sabia aonde colocar o dinheiro, aonde obter recursos de repente para que as coisas acontecessem. Estava do lado do mestre, andava com o mestre, mas não conhecia a Jesus Cristo. Existe uma grande diferença entre você andar com alguém e conhecer essa pessoa. Existe uma grande diferença entre você andar com alguém e ter intimidade com essa pessoa. Judas andava, Judas comia com Jesus, mas não tinha intimidade com o mestre, não conhecia realmente quem era Jesus. Depois da última ceia, Jesus foi orar com os apóstolos no jardim do Getsêmani, onde Judas, em troca de 30 moedas de prata, identificou para os soldados romanos, beijando e o chamando de mestre. Jesus foi amarrado, entregue a Pilatos, que o mandou crucificar. Mateus conta em seu evangelho que ele se arrependeu amargamente depois que viu a crucificação de Jesus. Jogou as 30 moedas aos pés dos sacerdotes e em seguida, dominado pelo remorso, suicidou-se, enforcado numa figueira. A pergunta que eu quero deixar para você nesta noite, a crise que eu quero causar na sua vida, porque a minha está desde segunda-feira, quando eu soube que eu ia ministrar hoje. Como e por quanto nós temos traído Jesus? Como e por quanto nós temos traído Jesus? Sabe, meus queridos, o homem, a nação brasileira e o homem, ela conseguiu ter muita criatividade para atrair Jesus. Para atrair não, para trair Jesus. Judas traiu com um beijo. E Jesus, interessante que ele faz essa pergunta: você irá me trair com um beijo? A criatividade de Judas foi realmente o beijo. E tem muitas pessoas que são, às vezes, como Judas, porque Judas, se nós trazermos Judas para a visão celular, Judas fez encontro, ele fez raízes, ele fez reencontro, participou da escola de discípulos, e o professor dele era nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Mas ele não conhecia e não vivia na profundidade de quem tinha Jesus. Judas vendeu Jesus por 30 moedas e sinalizou com um beijo.
para que eles descobrissem quem era Jesus. Agora prestem atenção na pergunta que Jesus faz a Judas. Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. Jesus estava querendo dizer, é com isso que você vai me trair, é dessa forma. É dessa forma. Quanta criatividade, Judas. Não precisava de tudo isso. Não precisava de tudo isso para... Era somente me apontar, era somente pegar no meu braço, mas você usou de uma criatividade maligna, usando de algo que era um beijo, algo de intimidade, para que eles vissem quem era o mestre. Então Jesus diz, com um beijo você vai me trair, Judas. E o homem foi aperfeiçoando cada dia mais a forma de trair a Jesus. O homem foi aperfeiçoando as traições a cada dia, nas mais diversas formas. Toda vez que nós lemos os jornais, toda vez que nós ouvimos ou aconselhamos alguém, nós como pastores, nós ficamos pensando, poxa, essa conseguiu surpreender, conseguiu superar a forma de trair a Jesus, a forma de virar as costas para Jesus, a forma de dizer, Jesus, tudo que o Senhor fez para mim na cruz do Calvário não serviu de nada. O homem consegue superar a cada dia isso. E a nação cristã brasileira, infelizmente, aprendeu que Jesus aprendeu, e tem muitas igrejas ensinando isso, que Jesus não é o seu Senhor, que Jesus é o seu servo. Homens e mulheres que acham que Jesus tem que fazer o que eles querem que eles façam, que Jesus tem que fazer o que eles querem, o que eles sonham, porque Jesus não é o seu Senhor, Jesus é o seu servo. E o Espírito Santo me falou muito forte, preparando essa mensagem. Sabe por quê? O preço que Judas vendeu a Jesus era o mesmo preço, era o mesmo valor de um escravo. Era o mesmo valor de um escravo. Então, por que quebrando a maldição de Judas? Porque a nação brasileira e várias igrejas na nação brasileira estão achando que Jesus é o seu escravo, que Jesus tem que fazer aquilo que as pessoas querem que ele faça. E quando Jesus não faz aquilo que as pessoas querem que ele faça, o que as pessoas fazem? Abandonam a Jesus. Abandonam a Jesus. Vendem Jesus. Traem Jesus. Porque Jesus não é suficiente para mim. Porque eu sozinho, eu me dou muito melhor do que com Jesus. Depois que eu aceitei a Jesus, as coisas só pioraram na minha vida. Depois que eu aceitei a Jesus, as coisas estão difíceis. Então para mim Jesus não serve. Jesus não me deu o que eu queria, Jesus não me fez milionário, Jesus não me fez trocar de carro, não me fez trocar de casa, Jesus não fez aquilo que eu sonhava, então os meus sonhos se desfizeram porque Jesus não fez aquilo que me interessava. Então para mim também não me interessa andar com Jesus, não me interessa andar com Jesus. É a maldição de Judas, uma maldição que nós temos que quebrar todos os dias na nossa vida, para que nós possamos ver a Jesus Cristo, andar com Jesus Cristo. As pessoas acham que Jesus vai deixar eles ricos, milionários, e quando não acontece isso, eles ficam enjoados dessa vidinha de crente, como eu já ouvi algumas vezes. Essa vida que você vive não serve para mim, essa vidinha, você vai à igreja, volta, para mim não serve. Eu falei, tá, quando Jesus voltar, a gente vai ver quem está certo e quem está errado. Mal eles sabem que a nossa vida é a melhor vida que existe. Não existe nada melhor do que andar com Jesus e viver com Jesus, ter intimidade com o Mestre. Para ter intimidade com Jesus é preciso pagar um preço, mas nós não queremos pagar o preço pelo Mestre, pelo contrário, nós queremos fazer como Judas, receber por Jesus. Olha a maldição de Judas. Vocês estão entendendo? Há uma inversão de valores muito grande.
não se quer pagar o preço para andar com Jesus, quer receber para andar com Jesus. Foi o que Judas fez, vendeu por 30 moedas. Olha a inversão, olha o que o cristianismo de algumas igrejas prega. Não é isso. Não é isso que nós temos que viver. Para ter intimidade com Jesus, nós temos que pagar um preço e não receber por aquilo. Paga-se preço, meu querido. Paga-se preço para andar com Jesus. Paga-se preço para andar, para ter o caráter de Cristo impresso na vida. Paga-se um preço muito alto para ser chamado de cristão, porque cristão é pequenos cristos. Paga-se um preço. Paga-se um preço e não recebe moedas em troca. Muitas pessoas acham que aceitando a Jesus vão receber e vão conseguir vender Jesus para receber alguma coisa. A maldição de Judas tem que ser quebrada nas nossas vidas, na nação brasileira. Nós temos que realmente pagar um preço, porque se nós não pagarmos um preço, não está tendo crescimento na igreja, está havendo um inchaço na igreja. Se nós não quebrarmos essa maldição, as pessoas simplesmente são atraídas por Jesus pelo que Ele tem a oferecer, não somente pelo que Ele é. E nós temos que estar com Jesus pelo que Ele é, pelo que Ele é nas nossas vidas. Amém? Você está aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Mensagem boa, meus queridos, não é aquela que você ouve aquilo que você gosta de ouvir, é aquilo que te faz pensar. Amém? Nós temos que refletir sobre isso, analisar sobre isso, porque a nação brasileira houve e há um derramamento do Espírito Santo sobre a nação brasileira, mas nós não estamos tomando posse disso. Nós não estamos conseguindo entender tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, meus queridos, sabe quando que nós vendemos a Jesus? Muito mais barato do que o preço de Judas. Muito mais barato. Sabe quanto que nós conseguimos vender Jesus? É quando nós damos mau testemunho. É quando nós não andamos de acordo com aquilo que o Mestre nos ensina. Nós não andamos e não damos valor ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É quando envergonhamos o Evangelho. É quando falamos mal das pessoas, em vez de olhar para a nossa própria vida e tomar consciência de que nós precisamos corrigir as nossas falhas. É quando uma pessoa olha para você e deixa de vir à igreja, porque você não dá testemunho. Você está vendendo Jesus por um preço muito mais barato do que Judas vendeu. Nós estamos vendendo Jesus por um preço muito mais barato do que Judas vendeu. Por quê? Nós estamos escandalizando o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não estamos dando valor ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós precisamos parar com as fofocas, com as mentiras dentro da igreja. Amar uns aos outros de uma maneira pura, de uma maneira singela, como uma criança ama os seus pais. Nós temos que amar uns aos outros, cuidar um dos outros. Senão nós estamos vivendo um evangelho falso, um evangelho de mentiras, um evangelho de enganação. Jesus jamais pregou isso na sua vida, na sua história aqui na humanidade. Jesus pregou o amor. Jesus diz que nós temos que ter o caráter de Cristo impresso nas nossas vidas, porque nós somos um livro aberto, onde as pessoas leem tudo o que está escrito. E não adianta você falar de Jesus se você não vive Jesus no seu trabalho, na sua família, ou em qualquer lugar onde você ande. Porque aquilo que você faz fala muito mais alto do que aquilo que você fala. Aquilo que você faz fala muito mais alto do que aquilo que você fala. Sabe, meus queridos, a nossa vida tem que espelhar as atitudes do Mestre. Nunca venda o Mestre, nunca troque o Mestre, nunca abandone o Mestre. Sabe, eu fico imaginando certos crentes
certos cristãos na frente de Deus, diante do trono branco, e Deus dizendo para ele: olha, o que aconteceu lá? A hora que você estava na terra, você viveu 50, 60, 80 anos, mas você ficou bem aquém dos sonhos que eu tinha para você. Aí eu fico imaginando certos crentes dizendo para ele: olha, Deus, o senhor lembra aquele dia que o irmão me tratou mal lá na igreja? O senhor lembra aquele dia que o pastor falou umas coisas no púlpito lá, que eu não gostei? Pois é, eu deixei de ir na igreja. Pois é, aquela irmãzinha falou de mim lá, e eu não aceitei, e eu saí da igreja. E Deus vai olhar para essas pessoas e dizer: tá, e o que o sacrifício do meu filho tem a ver com tudo isso? E o que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário tem a ver com essas picuinhas, tem a ver com esses probleminhas? Porque a primeira coisa que uma pessoa faz é abandonar Jesus. A primeira coisa que uma pessoa faz quando o líder não atende ela na hora que ela tem que falar, ou se o líder fala alguma coisa que ela não gosta de ouvir, é abandonar Jesus. Eu não entendo o que Jesus tem a ver com tudo isso. A primeira coisa que a pessoa faz é abandonar Cristo. Eu não vou mais na igreja. Ô povinho. Vende-se Jesus por um preço muito menor do que Judas. Abandona-se a Jesus, vira as costas para Jesus por um preço muito menor do que Judas. 2 Timóteo 4,10 fala de um outro camarada, Dimas. Paulo diz o seguinte: porque Dimas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Porque Dimas me desamparou, amando o presente século, indo para Tessalônica. Meus queridos, nós estamos amando este século muito mais do que Jesus Cristo. Nós estamos amando viver aqui nessa terra. Nós estamos gostando de ficar aqui nessa terra. Nós estamos ficando apaixonados pelos prazeres dessa terra. E nós estamos abandonando a Jesus Cristo pelos prazeres desse mundo. Nós estamos virando as costas para o Mestre pelos prazeres desse mundo. Foi o que Dimas fez. Abandonou a Paulo e disse: olha, eu não quero mais. Eu não aguento mais sofrer isso que você sofre. Viver isso que você vive, Paulo, não é para mim. Eu estou abandonando o barco. Eu estou saindo fora. Eu estou virando as costas para Jesus. Para mim, Jesus não serve. Foi isso que Dimas fez com Paulo. Porque ele não abandonou somente Paulo, ele abandonou Jesus. Ele não virou as costas somente para Paulo, ele abandonou principalmente o Mestre. Pelos prazeres desse mundo, pelas paixões desse mundo. Sabe, meus queridos, esses dias eu fui para Itajaí, e eu estava conversando com um rapaz, ele morou aqui em Telêmaco, e ele disse para mim: pastor, fui numa empresa que ele trabalha, ele falou: pastor, o que aconteceu com o Telêmaco que se perdeu? O que aconteceu com o Telêmaco que nós só vemos notícias ruins? E aquilo causou uma tristeza muito grande no meu coração. E eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo. Naquele mesmo instante, na frente dele, na mesa, sentado na frente da mesa dele. E eu falei: Espírito Santo, o que aconteceu com o Telêmaco? O Espírito Santo disse: é culpa sua. Eu falei: mas por quê? É culpa da igreja de Telêmaco Borba. Não somente da nossa igreja, mas de todas as igrejas. Porque nós não tomamos posse de tudo aquilo que Deus já nos deu. Nós não tomamos posse de tudo aquilo que Deus já nos deu. É culpa nossa, meus queridos. Porque nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Mas se o sal se tornar insípido, ele não serve para mais nada, a não ser pisado.
Nós temos que fazer a diferença na cidade de Telêmaco Borba. Nós temos que ser a luz dessa cidade. Nós temos que ser o sal que salga esta terra, que traz a diferença para esse povo que jaz no maligno. E se Telêmaco Borba está nessa condição, a culpa é minha, a culpa é nossa. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que nos levantar como igreja, como intercessores do Senhor, como homens de Deus, como mulheres de Deus, e levantarmos dizendo que esta cidade pertence ao Senhor Jesus, que esta cidade não é a cidade mais violenta do Paraná ou do Brasil, não, esta cidade é do Senhor Jesus Cristo. Nessa cidade está a presença de um Deus vivo, a presença de um Deus que muda a história das pessoas, a presença de um Deus que transforma a vida e transforma lares, a presença de Deus que muda as circunstâncias, que muda as vidas, que muda as famílias. Ou tomamos posição ou não servimos para nada. Ou tomamos uma posição ou não servimos para nada. Porque somente para vir no culto não se pode ser chamado de cristão. Se for somente para receber aquilo que Deus tem para dar, não se pode ser chamado de cristão, porque cristão paga preço. Cristão está disposto a pagar preço. Se não fosse para ser sal, tem que ser pisado. Só serve para isso, diz a palavra. Ou fazemos a diferença na face dessa terra, ou você faz a diferença lá com o teu vizinho, ou você faz a diferença lá na sua empresa, ou não servimos para nada. Estamos anulando todo o sacrifício de Jesus. Estamos anulando tudo aquilo que Jesus fez. Estamos fazendo como Judas, vendendo Jesus, dando Jesus. Não entendemos ainda, não compreendemos ainda o amor de Jesus pelas nossas vidas. E mais do que isso, o amor de Jesus pelas pessoas que estão no mundo das drogas, que estão perdidas, que estão sendo mortas todos os dias na nossa cidade. E a gente tem prazer de abrir a internet. Quantos mataram hoje? Isso não pode sair da sua boca, meu querido. Isso não pode sair da sua boca, meu irmão. Nós temos que abençoar essa cidade. Nós temos que colocar a planta dos nossos pés sobre essa cidade e declarar que Jesus Cristo é o Senhor dela, que Jesus Cristo é o Senhor dessa nação, que Jesus Cristo é o Senhor dessa cidade. Não podemos estar acomodados, achando que sempre a responsabilidade é dos pastores, achando que sempre a responsabilidade é do apóstolo, achando que sempre a responsabilidade é do seu líder de célula. Ou nós entendemos isso ou não servimos para nada. Esses dias eu saí fazer um evangelismo de madrugada, eu estava conversando com alguns meninos. Eu falei, gente, eu fiz uma conta em casa e eu chorei. Sabe por quê? Faz 26 anos que eu sou crente, 26 anos. Nós saímos num dia e ganhamos 3 almas para Jesus. Em 1 hora de caminhada nós andamos, encontramos os meninos, falamos de Jesus para eles, eles aceitaram a Jesus. Em 1 hora de caminhada. E eu falei, gente, eu sou crente há 26 anos. O ano tem 365 dias. Se a gente dividir ele por 7, vai dar 52 semanas. 52 semanas no ano. 52 semanas vezes 26 anos que eu sou crente. Se eu saísse uma vez por semana e ganhasse uma alma para Jesus, uma alma, você sabe quantas almas eu teria ganho? 1.352 almas. Desde quando eu me converti. Isso é vergonhoso para mim. Uma alma por semana. E eu falei para os meninos, eu chorei, eu falei, quantos desses homens e mulheres que morreram, e eu deixei de falar de Jesus para eles. Quantas bocas de tráfico poderiam estar fechadas se eu tivesse falado de Jesus desde quando eu me converti? Quantas pessoas seriam pastores, seriam mestres, seriam evangelistas,
se eu tivesse feito o meu papel como cristão. 1.352. Ganhando uma alma por semana. Uma. Lucas 24, 9. Olha a tristeza. Voltando do sepulcro, as mulheres anunciaram todas estas coisas. A quem? Aos 11 discípulos, porque Judas já tinha se enforcado. Sabe por quê? Judas não participou do melhor da festa, a ressurreição de Jesus. Judas já havia se enforcado. E se você negar Jesus, se você vender Jesus, você não vai participar do melhor da festa, que é estar junto com o Mestre, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no céu de glória, e ouvindo da voz, ouvindo da boca dele dizendo: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel, foste fiel num pouco, mas no muito eu te colocarei. O melhor da festa está por vir. Vale a pena pagar preço. Vale a pena não vender Jesus, vale a pena não trair Jesus, porque o melhor da festa está por vir, onde não haverá mais dores, nem ranger de dentes, onde não haverá mais choro, onde nós cantaremos, aleluias, glórias, Hosana, aquele que venceu. Agora, se não temos vida com Jesus aqui na terra, como ficaremos com Ele toda a eternidade? Se não temos intimidade com Deus, se não temos intimidade com Jesus aqui, se não conseguimos orar mais do que 3 minutos, como ficaremos com Ele a eternidade? Judas não viu o melhor da festa, só foi anunciado a ressurreição somente para os 11. Sabe, meus queridos, mas eu dou graças a Deus pela sua misericórdia, pois assim como existe Judas Iscariotes e um homem chamado Dimas, eu conheci um homem chamado Pedro. Eu quero falar brevemente sobre a vida de Pedro. Pedro, em Mateus 4, 18 a 19, ele estava perto do mar da Galileia, foi chamado para seguir a Jesus. Perto da Galileia encontra a moeda do tributo na boca do peixe. Na Galileia anda sobre as águas. Em Jerusalém, na última ceia, Jesus lava os seus pés, em João 13, 6, 7. No jardim do Getsemane, corta a orelha de Malco. Olha o que Pedro faz. Em Jerusalém, no palácio do sumo sacerdote, nega o seu Senhor. Em Jerusalém, nega o seu Senhor. Em Jerusalém, sente remorso, porque ele negou a Jesus 3 vezes. E acabou que eu vou explicar a diferença entre Pedro e Judas. Momentos marcantes em seu ministério. Atos 2:41. Quando ele discursou, 3.000 conversões, 3.000 almas aceitaram a Jesus Cristo. Depois disso, ele curou um paralítico, ele foi usado para curar um paralítico. Depois disso, ele profere a sentença sobre Ananias e Safira. Depois ele cura Enéas de paralisia. Depois, em Jope, ele ressuscita Tabita, também chamada de Dorcas. Em Jope tem a visão do lençol descendo do céu. Em Cesareia prega na casa de Cornélio. Em Jerusalém é libertado da prisão por um anjo. Sabe, meus queridos, existe perdão para nós. Existe perdão para a igreja brasileira. Nós temos ainda a chance de conquistar Telêmaco para Jesus. Só precisamos ter um coração arrependido e termos atitudes a partir de hoje. Pedro negou a Jesus. Pedro negou a Jesus. Pedro disse: olha, Jesus, eu vou sofrer pelo Senhor tudo que o Senhor imaginar. Jesus disse: primeiro vá se converter, Pedro. Depois que você se converter, fica tranquilo que você vai me negar 3 vezes. Pedro nem era convertido. Mas a grande diferença de Pedro e de Judas, e a grande pergunta que eu quero te deixar nessa noite, é o quanto nós estamos dispostos a amar mais a Jesus do que a nossa própria vida. É o quanto nós estamos dispostos a amar a Jesus mais do que as nossas vontades e os nossos sonhos. É o quanto nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos sonhos por amor ao Evangelho. Judas não teve essa atitude. Judas se arrependeu de ter traído um mestre e se enforcou. Pedro se arrependeu de ter negado a Jesus e amou a Jesus. Entendeu
que a graça de Deus, mesmo quando somos pecadores e mesmo quando achamos que fizemos a pior coisa desse mundo, Jesus nos perdoa e restitui tudo aquilo que o diabo roubou das nossas vidas. Numa única pregação, houve 3.000 conversões. Deus usou a vida de Pedro tremendamente, depois de haver negado a Jesus. A diferença entre Judas e Pedro foi essa. Nós precisamos ser menos Judas e mais Pedros, amando o Evangelho, errando às vezes, mas jamais deixando a nossa carne ganhar essa dura batalha entre a carne e o Espírito. A grande pergunta é o quanto nós estamos dispostos a abrir mão da nossa carne para servirmos o Mestre. O quanto nós estamos dispostos a valorizar tudo o que Jesus Cristo fez pela nossa vida, por amor a Jesus. Essa é a grande pergunta, essa é a grande diferença entre Judas vender a Jesus e Pedro negar a Jesus. Essa é a grande diferença, e é o que fará diferença sobre as nossas vidas, porque nós não somos perfeitos, nós erramos todos os dias, mas nós temos que nos arrepender, e entender que Jesus pode transformar as nossas vidas, pode mudar toda e qualquer situação, em nome de Jesus. Se coloque em pé, meu querido. Quero que você feche os teus olhos. O Leite vai estar adorando o nome do Senhor Jesus. Hoje é dia de ceia, é dia de comunhão, é dia de relembrarmos o que Jesus Cristo fez pela minha e pela tua vida. É o dia de nós entendermos, compreendermos que nós precisamos ser igreja. É o dia de nós entendermos que nós precisamos mais do que participar do pão e participar do vinho. Nós precisamos levar a ceia às pessoas que precisam ser tocadas por Jesus Cristo. Amando essas pessoas, não julgando elas, sendo testemunhos vivos de Cristo, tendo Cristo impresso nas nossas vidas, que as pessoas olhem para nós e digam: verdadeiramente ali vai um homem e uma mulher de Deus, verdadeiramente ali vai e ali mora um homem e uma mulher de Deus. Eu vou pedir socorro para eles, porque eles têm testemunho de vida, eles têm vida com Deus. Existe um Deus sobre a vida daquele homem e daquela mulher, ao qual eu quero para mim. Jesus Cristo quer transformar esta cidade, e Ele conta comigo e com você. É comigo e com você, Jesus Cristo. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer.
que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi desse jardim, jardim da inocência.